Relacionamentos, lógico, não sou o único que é afetado por esse tema, porque ninguém está livre de relacionamentos, né? Sejam eles bons ou ruins, mas dentro da esfera dos relacionamentos, dentro das classificações dos relacionamentos, nós temos uma em especial, que é a que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, que é a amizade. Lembro que uma vez uma aluna me perguntou: Aurélio, onde que eu encontro nos textos do Freud alguma coisa específica sobre amizades? E eu indiquei para ela a Psicologia das Massas e Análise do Eu e outros textos, onde o Freud escreve lidando com, inclusive em alguns momentos, lidando com a Primeira Guerra Mundial, com o crescimento do nazismo, com a chamada gripe espanhola, enfim, um momento da humanidade extremamente complexo e também de muito questionamento, do tipo, o que faz pessoas, milhares de pessoas, seguirem uma outra para cometer, inclusive, atrocidades. O Freud, ele quer entender um pouco mais sobre isso, e por isso ele escreve essa Psicologia das Massas e Análise do Eu. E eu, lendo um pouco aqui, refletindo sobre, eu escrevi algo que gostaria de compartilhar com você: amizade e o inconsciente. Para Freud, nenhuma relação humana é totalmente consciente. Assim como no amor, a amizade também é marcada por transferências, não só, por projeções, por repetições e identificações inconscientes. Freud, ele vai dizer que a nossa infância, a nossa vida na infância vai determinar as nossas escolhas do futuro. Eu costumo dizer que o Aurélio de hoje é resultado do Aurélio de ontem, de antes de ontem, de anos, de décadas atrás, inclusive. Muitas vezes escolhemos amigos não pelo que eles são, mas pelo que representam para o nosso inconsciente. Ou seja, surgem como figuras do passado, estão ligados a aspectos nossos que admiramos ou rejeitamos, partes perdidas que reencontramos aonde? Nesse outro. Por isso as projeções, por isso as repetições, por isso as identificações. Esse outro me serve para que eu me veja de alguma forma, para que eu me perceba, para que eu revisite experiências, vivências, referências do meu passado. E no texto o Freud diz que não há relação humana que não seja uma repetição de vínculos infantis, de vínculos que vêm desde a nossa infância. É como se fosse uma espécie de círculo, ou até mesmo de um ciclo que carregamos desde sempre e para sempre. Freud também diz que os laços sociais são laços libidinais. Acho interessante isso. O que isso quer dizer? Tem uma base que o Freud, ou que freudianamente poderíamos falar que erótica, no sentido amplo do significado, né? Não apenas no significado do sexual, mas no sentido de investimento afetivo. Amigos se ligam por um tipo de amor dessexualizado, um eros sublimado, que mantém o desejo em circulação, sem precisar de consumação. Isso gera uma certa dificuldade de compreensão, né? Especialmente entre os homens, essa ideia de que temos o prazer, que vivenciamos prazer, libido, nos encontros. Os amigos vivenciam suas libidos nos encontros que têm. Não há nada aí que necessariamente apareça como uma conotação sexual. Você pode ter muito prazer com os seus amigos, com as suas amigas, sem necessariamente usar o seu órgão genital, sem que precise usar os seus órgãos genitais. A libido, ela vai muito além
daquilo que entendemos por sexual. Fala de investimento de energia. Portanto, não há como se relacionar sem esse investimento libidinal, sem essa carga libidinal. E aí o Freud ele vai dizer, né, que a coesão de um grupo humano repousa nesses vínculos libidinais. Do tipo assim, sem a libido, sem que haja libido dirigida ao objeto, não existe vínculo, não existe amizade. Eu gosto da ampliação que Lacan ele traz, né? O amigo é alguém em que o eu se reconhece, mas não somente se reconhece, mas também se diferencia. Toda amizade tem algo narcísico, natural, porque somos narcisistas, pois o outro confirma ou ameaça nossa imagem de nós mesmos. Mas quando a amizade resiste às idealizações e suporta as diferenças, ela se torna um espaço de alteridade real, não de espelhamento. Já não sou eu mais me vendo no outro ou procurando me ver no outro, mas agora sou eu enxergando esse outro para além de mim, entendendo as diferenças, sabendo que é possível se pensar diferente, se comportar diferente, sem que a amizade seja rompida. Esses vínculos libidinais, eles podem ser utilizados e vivenciados para além das diferenças, e isso é muito rico. De mim já basta um, que sou eu mesmo. Eu fico pensando, né, o que seria do mundo, da minha vida, da vida das pessoas, se existisse mais de um Aurélio? Meu Deus do céu! Já é difícil lidar comigo mesmo. Imagina lidar com outros iguais. A beleza da diferença, ela precisa ser identificada e desfrutada. Agora, um verdadeiro amigo, se podemos dizer assim, com esse olhar da psicanálise, é aquele que não se presta à fantasia do outro. Ele suporta dizer não, sustenta aquilo que Lacan vai chamar de real, e não apenas confirma. É aquele que não se deixa capturar totalmente pelo desejo do outro. E porque ele não se deixa capturar totalmente pelo desejo do outro, ele tem a capacidade de dizer não, de se ver, de se colocar e, naturalmente, de ver e permitir que o outro, que o diferente também se coloque. O vínculo da amizade não existe para a realização do desejo propriamente. O vínculo da amizade existe para que o sustento, ou melhor dizendo, existe para que a gente consiga sustentar o nosso real desejo. Esse que fala de Aurélio e de um outro, de uma outra. Isso não quer dizer que a gente não tenha mesmos desejos, não é isso. Mas há diferenças e elas precisam ser identificadas e elas precisam ser sustentadas. A amizade, ela é um encontro de inconscientes. Já viram aquelas falas que normalmente usamos, né? Você possivelmente já usou isso, já falou isso. Puxa, gostei de você de graça, gostei do fulano de graça. Foi uma espécie de amor à primeira vista. E o que envolve aí? Envolve aquilo que citei anteriormente, essa repetição, né? Essa representação que esse outro, que essa outra tem. E só é compreendida de forma inconsciente, porque nos enganamos em achar que somos senhores da nossa própria casa e temos tudo na consciência, sabemos tudo de nós. Não, não é. A gente também pode dizer que a amizade é um espelho que tanto reflete quanto desafia o eu. Eu me vejo no outro, eu me identifico com o outro. Por isso, narcisismo, eu quero estar com ele, com ela. Mas também nessa amizade há o desafio da diferença. E a gente cresce aí. Ela amadurecendo, ela encontra uma forma
de amor sublimado. Que amor é esse, Aurélio? É aquele que suporta a falta e suporta também os limites. O amigo que suporta a diferença nos ensina sobre esse limite que precisa ser sustentado. E é nesse limite que o sujeito se reconhece, que a gente se reconhece. Ele não vem para completar, mas para lembrar que não somos inteiros. E que talvez amar, mesmo na amizade, seja aceitar isso com ternura. E, portanto, a amizade é o espaço onde duas faltas se reconhecem, mas se respeitam, sem tentar curar uma a outra, sem tentar modificar, transformar, puxar para si esse outro. Amizade não é o encontro de iguais, mas o laço entre dois ou mais que se permitem ser diferentes e, justamente por isso, se tornam próximos. É uma frase de um amigo meu que diz que a vida é feita de encontros, desencontros e também reencontros. E o desafio é que eu e você, a gente saiba usufruir da melhor forma cada uma dessas experiências da vida e na vida. Que a nossa libido ela possa ser mais bem dirigida possível para que a gente se relacione da forma mais saudável e madura com os nossos amigos, com as nossas amigas.